Olá, eu sou Andrezinho Rupereta e aqui estamos para mais uma conversa sobre a Síndrome de Satanás. Durante muito tempo, não foi de hoje, que eu comecei e ensinei que Ezequiel 28 é um texto que fala sobre um relato, uma história, uma menção sobre a queda de Satanás, a origem da queda de Satanás. Durante muitos anos eu fui ensinado e também ensinei desta forma. Até que um dia eu parei para estudar o texto. Porque sempre quando esse texto ele chega até você, ele chegou até o meu conhecimento, ele vem quebrado, ele não vem dentro do seu contexto, ele vem somente algo que foi retirado do seu contexto. Algumas tradições teológicas, algumas tradições cristãs, alguns conservadores, eles vão lidar com esse texto como uma menção ou uma alusão à queda de Satanás. Isso não é algo novo, isso é algo que começa lá no início da igreja. Você já tem este tipo de registro dentro do contexto dos pais da igreja, por exemplo, Orígenes e outros que virão após ele. Até os dias de hoje você encontra alguns textos, algumas menções em algumas sistemáticas que estão afirmando ou reafirmando essa interpretação. O grande problema, sim, e isso é um grande problema, está diretamente relacionado ao contexto. Quando você tira um texto ou parte de um texto do seu contexto, você pode realizar qualquer tipo de afirmação com este trecho retirado do seu contexto, e isso é o que acontece aqui. Esse texto ele foi retirado do seu contexto e foi feito a este texto uma afirmação, ou foi retirado deste texto uma afirmação que lá não existe, lá não está. Então, quando eu faço isso, ou quando qualquer intérprete bíblico faz isso, e ele age dessa forma, ele pode fazer com que o texto bíblico diga qualquer coisa que ele não esteja dizendo. Então, quando eu retiro um verso do seu contexto histórico, do seu contexto literário, quando eu retiro este texto do seu contexto, eu posso e tenho o poder de dar qualquer sentido a este texto, porque eu desconfigurei a literatura primária escrita pelo autor. Eu retirei, é como se eu fizesse um corte de uma fala e produzisse uma fake news a partir de uma fala que não contempla todo o contexto. Então, é muito comum hoje, por exemplo, nós termos nestas questões de narrativas, algo sendo construído a partir de uma fala. Eu faço o recorte, coloco aquilo sem dar o devido contexto para a pessoa lidar com ele, e a fala, a afirmação, a denúncia que é feita, ela é feita a partir de um recorte. Então é mais ou menos assim que alguns intérpretes bíblicos vão trabalhar. Eles fazem um recorte e dão ao texto de Ezequiel, do 11 ao 19, um outro sentido, desconfigurando. Isso é muito ruim, isso é muito perigoso e nós não temos o direito de fazermos isso. Não temos esse direito. Devemos analisar o texto dentro do seu contexto e extrair deste texto a verdade primordial que o autor do texto, no caso Ezequiel, queria transmitir aos seus primeiros ouvintes. Quando isto acontece, quando eu retiro um texto do seu contexto, eu acabo achando um pretexto, espiritualizando o texto, alegorizando o texto para falar aquilo que vem à minha cabeça. Então é algo que não veio do texto, é algo que veio da minha própria cabeça. Então eu preciso analisar o texto e extrair do texto algumas ideias. Pego aqui, por exemplo,
um relato do comentário histórico-cultural do Antigo Testamento, que diz assim, com base no contexto, observe o que o autor está dizendo, com base no contexto, deve-se observar que Satanás nunca foi retratado como um querubim, ou estando com um querubim no jardim. Em nenhuma passagem das Escrituras você tem um relato que o diabo, Satanás, Lúcifer é ou foi um querubim. Isto é uma suposição, isto é algo que alguém colocou no texto. Isto não é algo existente no texto. Então, o que o autor está dizendo é que quando você olha dentro do contexto bíblico, não há nenhuma menção de Gênesis a Apocalipse que afirme que o Satanás, que o diabo, que o grande Lúcifer seja um querubim ungido, ou, como alguns dizem, aquele que regia o coral celestial. O rei, aqui no caso, o rei de Tiro, dentro do contexto, ele é um homem. O texto diz que ele é um homem. Então isso não pode ser uma referência a Satanás, porque o próprio texto está dizendo, quando Deus chama, veja o que o texto diz. Por exemplo, o Senhor me dirigiu a palavra, Ezequiel 28:1. O Senhor me dirigiu a palavra e disse, filho do homem, em algumas versões, filho de Adão, diz, anuncia ao príncipe de Tiro, isto ou assim diz o Senhor, teu coração se inchou, seu coração se orgulhou, e você conversou consigo mesmo e disse, sou Deus, entronizado entre os tronos dos deuses, bem no coração do mar. Eu já fiz um vídeo aqui sobre essa questão do mar, e depois eu coloco para você assistir. Tudo que este homem tenta dizer diante de Deus é que ele é um Deus. E o profeta vai dizer assim, não, tu és um homem e não um Deus. Essa foi a resposta que Deus deu a este rei de Tiro. Deus colocou o rei de Tiro no seu devido lugar. Ele disse assim, tu és somente um homem. O rei de Tiro se sentia como se fora um Deus, mas era somente um homem. Isso está no verso 2, aí você pode ver. O comentário internacional, o novo comentário internacional do Antigo Testamento é uma obra de referência, uma obra técnica. Ela vai dizer, ou vai colocar a seguinte descrição a respeito do rei de Tiro. Por causa da tua arrogância, como uma figura colossal, você foi reduzido a nada. Então, aqui o que eu tenho como um pressuposto estabelecido é que Ezequiel está lidando diretamente com a cidade de Tiro, com o rei de Tiro e a sua soberba diante de Deus, o seu orgulho diante de Deus. Então, abro aspas aqui. E o mesmo comentário, o novo comentário internacional do Antigo Testamento, uma obra técnica, acadêmica e de referência, diz assim, a profecia de Ezequiel é de fato formulada em termos extravagantes, mas a referência primária dentro do seu contexto é claramente uma referência ao rei de Tiro. Fecho aspas, um simples homem. Não estamos falando de um ser celestial dentro desse contexto. A profecia aqui anunciada é contra a cidade, contra o rei de Tiro. Esse texto, eu posso concluir, ele não é e não deve ser usado como uma referência para dizer, para afirmar a queda ou a origem da queda de Satanás. As imagens aqui descritas por Ezequiel são hipérboles, são linguagens de figuras exageradas. Então a menção do jardim, a menção das pedras, a menção do monte do Senhor, a menção do querubim
É tudo uma menção que fará referência ao seu orgulho. É uma linguagem exagerada usada pelo profeta Ezequiel. A grande lição deste texto é que ele faz coro com vários outros textos das Escrituras que vão me informar ou vão me dizer que Deus sempre vai se opor e sempre abaterá o soberbo. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.